Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, eu te cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Ele ilumine sua vida, que Ele te encha do Espírito Santo, que Ele te encha, meu irmão, minha irmã, do poder dEle, que Ele te encha do Espírito Santo, que Ele te cubra de bênção, de paz, de alegria, de vitória. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe grandemente. É uma bênção, é uma alegria, é um prazer, uma bênção. Oh, quão bom estar aqui, na presença de Deus, podendo trazer mais um dia aqui para nós, para a edificação de nossas vidas, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te cubra de bênção, de paz, de alegria, de vitória. E o tema da nossa mensagem é: Deus nos livrou da escravidão, da morte, do fogo eterno. Ele nos livrou através do sangue dele na cruz. Ele nos livrou do fogo eterno, da escravidão, da perdição. É o tema da nossa mensagem. Meu irmão, minha irmã, lá no livro de Esther, vou fazer paralelo em alguns textos da palavra. Esther, capítulo de número 8. Esther, capítulo de número 8. O rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. Esther, capítulo de número 8, nos diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado Amã, e o deu a Mardoqueu. Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Meu irmão, minha irmã, eu quero fazer também um paralelo com você, com o texto lá em Eclesiastes. Ezequiel quer dizer, Ezequiel capítulo de número 28. Ezequiel capítulo de número 28, a partir do versículo de número 14, olha o que diz. Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim ungido. Tu eras, presta bem atenção na palavra, meus queridos. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Quero também, meu irmão, minha irmã, fazer um paralelo aqui, lá em Apocalipse. Apocalipse está dentro do nosso assunto aqui nessa noite. Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 7. Olha o que nos diz a palavra. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Meu irmão, minha irmã, eu quero fazer um paralelo desses textos aqui que eu li. Aqui em Ezequiel 28, o texto que eu li nos fala de Lúcifer, Satanás. Se rebelou contra Deus. A palavra de Deus nos diz aqui, meus queridos, Ezequiel 28, que ele era querubim ungido para proteger. E
te estabeleci no monte santo de Deus. Lúcifer, ele era querubim ungido. Satanás, a serpente, Lúcifer, diz a palavra aqui que ele estava no santo monte de Deus. Diz aqui no versículo número 15, que ele era perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti, ele se rebelou contra Deus. E diz a palavra aqui que Lúcifer, ele era um querubim ungido. Na multiplicação do teu comércio, no versículo 16, se encheu então seu interior, ele se encheu de vaidade. Na multiplicação do seu comércio, ele se encheu de vaidade, e no seu interior de violência, ele se encheu de violência, ele se rebelou contra Deus. E pecaste. Diz aqui que te lançarei fora, profanado do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim ungido. Lá em Apocalipse, o texto que nós lemos nos fala que houve guerra no céu. Houve guerra no céu. Ele foi lançado. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Dragão aqui é Lúcifer. E batalhava o dragão e seus anjos. E não prevaleceram, porque Deus é maior. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, antiga serpente, Satanás. E diz aqui que ele foi precipitado, o grande dragão, Satanás, que engana todo mundo, e foi lançado em terra. Diz aqui que foi lançado em terra. Ele e os seus anjos foram lançados. Um terço dos anjos foram lançados. Meu irmão, minha irmã, Lúcifer, ele se rebelou contra Deus. Diz a palavra aqui que ele era querubim ungido, mas ele se rebelou, ele foi lançado dos céus. E ali, com a persuasão dele, ele conseguiu ainda enganar um terço dos anjos. E um terço dos anjos também foram lançados na terra. Lúcifer, Satanás. E eu li esse texto aqui de Esther, porque a palavra do Senhor nos diz aqui sobre Esther. Eu fiz até um estudo aqui no meu notebook aqui. Essa história de Esther aqui, ela se passa por volta do ano 470 antes de Cristo, lá em Suzã, uma das capitais do Império. O povo hebreu naquela época estava sob o domínio da Pérsia há mais de 120 anos. E naquela época o rei que era ali era o rei Assuero. O rei daquela época ali, que estava ali sobre o povo, era o rei Assuero. E o rei Assuero ali, ele tinha uma esposa que ela chamava Vasti. E esse rei, ele fez um convite a todos os príncipes, e os maiores senhores da província naquela época, para mostrar as riquezas ali da glória do seu reino e o esplendor ali da sua grandeza. O rei, ele pede para a sua esposa Vasti desfilar diante dos seus convidados. A Vasti, a sua esposa ali, ela se recusa. O rei, ali então, aquela situação dela se recusar de desfilar não agradou ao rei. E o rei tinha muitas concubinas ali, diante do povo hebreu ali, que estava ali sob o domínio do persa. E uma das concubinas estava ali Esther. E o rei não quis mais Vasti. O rei falou: olha, eu quero uma outra mulher para que seja rainha aqui também, junto comigo. E naquela época ali havia muitas concubinas. O rei chama algumas mulheres, chamou algumas. Esther também foi. E diz a palavra aqui que o rei, ele se agradou de Esther. Agradou Esther. Ele agradou de Esther. Agradou de Esther. E ela foi escolhida para ser rainha. Ele agradou de Esther. Ele casou com Esther. E o nome Esther significa estrela. Estrela. Uma mulher formosa, uma mulher bonita. E o rei casou com Esther ali. E Esther, ela era órfã de pai e mãe, e havia um homem chamado Mardoqueu.
Esse homem era primo de Esther. Ele criou ela. E ela ali no pátio, ali da casa do rei, ali do pátio ali do rei, Mardoqueu ele ia ali, à porta ali, ele ia conversar com ela, ver como é que ela está. Porque Mardoqueu tinha um grande carinho com Esther. E Mardoqueu falou com Esther: Esther, você é judia, você não vai declarar a sua descendência, você é judia, você não vai declarar. E um belo dia Mardoqueu ele fica sabendo de uma trama de eunucos ali que queriam matar o rei. E ele fica sabendo, e Mardoqueu ele fala com Esther: Esther, olha, estão tramando para matar o rei Assuero. Esther vai, fala com o rei, aquela trama é desfeita. E esse ato de Mardoqueu, dele ter avisado, né, foi um grande livramento ali para o rei Assuero, ficou registrado ali. Ficou registrado. Porque Mardoqueu, ele ficou sabendo da conspiração, queria matar o rei Assuero, ele avisou Esther. E Deus deu livramento, o rei. Mas havia, né, um homem ali naquela época chamado Amã. Esse homem ele era o braço direito ali do rei. Amã tipificando Satanás. Satanás. Amã, o significado Amã diz descendente de Amalequitas, rei de Amalequitas, descendente de Amalequitas. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, nos fala ali quando Saul, né, ele peleja contra os Amalequitas, né, Deus dá uma ordem: você vai matar Saul, você vai matar todos os Amalequitas. Ele não mata todos, ele poupa ali a vida de alguns, ele poupa. E veio Amã. Amã ali, a Gagita, a Malequita, a mãe ela era Malequita, tipificando Satanás, povo cruel, povo que não ama os judeus ali, povo que não ama os judeus, Satanás, aquele que vem para roubar, matar e destruir. E Amã, ele diz a palavra que ele diz aqui que ele faz um edito ali onde que todos teriam que se prostrar diante dele. Todos teriam que prostrar diante dele. Mas Mardoqueu, ele era judeu, ele honrava a Deus, e ele não se prostrou ali diante de Satanás. Não se prostrou. E Amã ali, ele fica furioso. Aí ele fala com o rei. Olha, o rei tem um povo ali, diz aqui na palavra. Ele fala com o rei, ele fica furioso. Diz aqui que Amã, ele criou ódio de Mardoqueu. Diz aqui em Esther, capítulo de número 3, versículo de número 7, Amã pretende matar todos os judeus. E diz aqui, Esther, capítulo de número 3, versículo de número 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Ele está falando dos judeus. Pelo que não convém ao rei deixá-los ficar, se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem e o porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, adversário dos judeus. E diz aqui, olha só para vocês verem, meus queridos, que o rei tira o anel aqui e dá a Amã. E o rei ali, né, ele faz uma lei ali, né, onde todos os judeus seriam mortos. E os judeus ali, eles ficam tristes. Diz a palavra aqui que os judeus ficaram tristes, amargurados, souberam que iam ser mortos. Mas é isso aqui, meu irmão, minha irmã, que eu quero te falar.
Aqui em Esther, capítulo de número 3, diz que o rei, Esther, capítulo de número 3, versículo 10, o rei Assuero, ele pega o seu anel da sua mão e dá a Amã. Meu irmão, lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva, eles pecam, Deus fala com eles assim, olha, né, da árvore do bem e do mal, da árvore, vocês não vão comer o fruto da árvore do bem e do mal. Vocês não vão comer. Mas a serpente, que é o Lúcifer, engana. Não, vocês podem comer. Porque a partir do momento que vocês comerem, os seus olhos vão ser abertos, vocês vão ser igual a Deus. Diz a palavra que eles comem, eles pecam, e os olhos deles foram abertos. Meu irmão, isso é que eu quero te dizer, o anel, aqui, o rei, ele tira o anel e dá a Amã. Meu irmão, Satanás, ele achou que ele tinha vencido. Adão e Eva pecam. Ele achou que tinha vencido. Meu irmão, minha irmã, mas diz a palavra que Adão e Eva, eles foram cobertos com peles. Olha o que diz em Gênesis. Gênesis. Vamos lá em Gênesis, queridos. Gênesis 3, a tentação de Eva e a queda do homem, a serpente mais astuta que todas as alimarias do campo. E esta disse à mulher, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comeres se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente enganou. A serpente enganou. E diz aqui que Adão e Eva, os olhos deles foram abertos. E eles foram cobertos ali com peles. Peles de animais. O anel foi tirado da mão do rei e deu para Amã. Satanás achou que ele tinha vencido. Mas eu posso dizer assim, meu irmão, no meio daquela sentença, Jesus falou assim, olha, eu vou na terra. Há um povo meu ali, que eu vou dar minha vida por ele. Meu irmão, minha irmã, Jesus, ele deu a vida dele por você. Ele deu a vida dele por mim. O anel foi tirado do dedo do rei e dado a Amã. Satanás achou que tinha vencido. Mas Jesus veio a essa terra para pisar na cabeça do diabo, para pisar na cabeça de Satanás. Porque Jesus, ele sofreu. Bateram nele, ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi moído na cruz. Mas ele foi até o final. Ele sofreu aflições no Getsêmani. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele suou gotas de sangue. Ele sofreu aflição. Bateram nele, ele foi traído por um dos seus discípulos. Bateram nele, muita covardia. Aquele chicote que tinha aquela ponta que pregava no osso, na pele, puxava, bateu nele, ele ficou surrado. Mas ele foi para a cruz. Sabe para quê? Porque no texto que nós lemos em Esther aqui, o anel que o rei tinha dado a Amã, aquele anel Deus tira do dedo de Amã e tirou o rei o seu anel que tinha dado a Amã e o deu a Mardoqueu. Ele tira aquele anel do dedo de Amã e dá a Mardoqueu aquele anel. Meu irmão, sabe por quê? Porque Jesus, ele venceu na cruz. Ele venceu. Na cruz,
Ele disse assim: está consumado, está cumprido, eu vim na terra para morrer para o meu povo. Sabe por que Satanás ele tem ódio da gente? Porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Porque o Senhor ele levou na cruz do Calvário os nossos pecados, Ele nos perdoa. Por mais que erramos, não compactuamos com o pecado, jamais. Mas Ele é um Deus perdoador. Ele nos perdoa. Jesus, Ele nos perdoa. O anel foi tirado do dedo de Amã. As chaves. Jesus, Ele morreu na cruz. Ele pisa a cabeça do diabo. Ele tira as chaves da mão do Satanás, do inferno. A minha vida, a sua vida foi comprado por um grande preço. Aquele edito que era para matar os judeus ali, Deus deu vitória. Amã tinha mandado preparar uma forca para Mardoqueu. Ele foi enforcado naquela mesma forca. E os judeus foram libertos, foram vitoriosos. Onde havia tristeza, onde havia escravidão, houve libertação. Onde havia morte eterna, Deus trouxe vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus veio a este mundo para morrer na cruz. Por minha vida e por sua vida. E o povo celebrou a festa do Purim. A festa do Purim, a festa do livramento. Deus livrou. Meu irmão, Deus te livrou. E outra coisa que eu quero te dizer é que Esther, quando Esther ficou sabendo desse edito, que os judeus iam ser mortos, ela entra à presença do rei. Ela chama todo o povo e fala assim: olha, jejuem por mim que eu vou entrar à presença do rei. Unidos nós somos mais fortes em oração. Todo o povo jejuou 3 dias. 3 é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ela entrou à presença do rei. Porque naquela época ali, quem entrasse na presença do rei sem ser chamado, ele era morto. E ela entrou e o rei apontou o cetro para ela. Quando o rei apontava o cetro para alguém que entrava à presença, era um sinal de que ele atendeu o pedido. E o cetro foi apontado para nós, ali na cruz do Calvário. Meu irmão, abra o seu coração. Atenta para o sacrifício de Jesus. Abre o seu coração, deixa Jesus entrar na sua vida. Aceite Ele como o único e suficiente Salvador, porque Ele tem muito, muito, muito a te abençoar. Coloque Ele como prioridade, aceita Ele, honra Ele, tenha comunhão com Deus, honra Ele. Peça Ele para te encher do Espírito Santo e que você possa ser bênção, honrar ao Senhor Jesus no seu trabalho, onde estiver, que você possa ser imagem e semelhança de Deus, que você possa ser diferente onde você estiver, que você possa pregar a palavra dEle, o reino dEle, que você possa ir para esse mundo pregando a palavra, sendo bênção, sendo imagem e semelhança de Cristo, sendo imagem e semelhança de Cristo no seu local de trabalho, na sua família, onde você estiver. O alto preço Ele pagou por você. Seja imagem de Cristo no seu trabalho, honra Ele. Seja uma pessoa íntegra, honesta, honra Ele. Exala o perfume de Cristo onde você estiver. E fale de Cristo também para as pessoas ao seu redor que ainda não conhecem. Fala de Jesus, ganha almas para Cristo. Porque o anel foi tirado do dedo de Amã e dado a Mardoqueu. Satanás achou que tinha vencido. Jesus veio a essa terra dar a sua vida por nós. O anel foi tirado do dedo de Amã e colocou em Mardoqueu. Jesus pisou na cabeça do diabo, de Satanás, de Lúcifer, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Meu irmão, eu quero orar por sua vida. Pai, abençoa teu filho e tua filha que ora comigo. Derrama sobre ele a bênção do Senhor, a paz, a alegria, a vitória. Que ele possa entender, Senhor, o sacrifício do Senhor. Que tu pisaste na cabeça do diabo para nos dar a vida eterna, a salvação. Abençoa teu filho e tua filha e derrama tua paz, tua alegria, tua bênção sobre a vida do teu servo e tua serva. Meu irmão, eu profetizo sobre sua vida a paz, a alegria, a bênção do Senhor sobre sua vida, curas, vidas, libertação. Que o Senhor te abençoe, te cubra de bênção, de paz, de alegria, que você possa entender o projeto de Deus, o projeto de Jesus ter vindo nessa terra, morrer na cruz por nós. Que você possa entender o projeto de Deus para a sua vida.
Que Deus te abençoe, que Ele te guarde e te proteja, que Ele abençoe, que Ele abra as portas para a sua vida, meu irmão, minha irmã, que Ele te cure, traz paz, traz alegria à sua vida. Eu profetizo a bênção, a paz, a alegria, a cura, a vida, as libertações sobre a sua vida. Que Deus derrama paz sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, tenha uma noite abençoada. Em nome de Jesus.